Bom, nosso trabalho vai falar de polímeros. Ao longo do trabalho, nós vamos mostrar o que é o polímero e os diferentes tipos de polímeros que existem. A palavra polímero vem do grego e poli significa muitos, mero significa parte, ou seja, muitas partes. Polímeros nada mais é do que todos os plásticos. Esse nome é dado ao plástico na química orgânica, que é a parte da química que nós estamos estudando. Acredito que até o final do ano, durante as aulas de química, nós ainda veremos alguma coisa de polímeros. Mas os polímeros não são apenas os plásticos. Eles também entram na constituição do nosso corpo. Por exemplo, o DNA. O DNA contém o código genético que define as características das pessoas e outros seres vivos. Ele é um polímero também. Também é polímero as proteínas e o amido nos alimentos. Bom, existem os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Nós vamos ver um pouquinho dos dois durante o trabalho. Isso trata-se de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, formadas a partir de unidades estruturais menores, que são chamadas monômeros. O número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamado grau de polimerização. Nós também veremos o que é isso e como isso se dá. Em geral, os polímeros contêm os mesmos elementos nas mesmas proporções relativas que seus monômeros, mas em maior quantidade absoluta. Bom, eu vou falar sobre polímeros naturais. Os polímeros considerados naturais podem ser encontrados na natureza, como a celulose ou mesmo na constituição dos seres vivos, como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Os polímeros já são conhecidos na civilização há muitos anos atrás, por volta de 1000 a.C. Chineses já utilizavam extratos vegetais à base de polímeros para impermeabilizar madeira. Entre os polímeros naturais, a borracha é uma das mais utilizadas na sociedade antiga e atual. Polímeros artificiais. Polímeros artificiais são os plásticos que durante a sua fabricação podem ser moldados, adquirindo a forma desejada para a finalidade a que se destina. Na classe dos polímeros, existem diversos tipos que são utilizados, conforme a necessidade do homem. Como exemplo de polímeros artificiais, temos as sacolas plásticas, os para-choques de automóveis, canos de PVC, panelas antiaderentes, sacolas, tintas, chicletes, entre outros. Outro polímero muito importante nas nossas vidas é o poliéster. Eu vou falar sobre os termoplásticos, que são um dos plásticos mais encontrados no mercado. Ele pode ser fundido várias vezes e se dissolver em vários solventes, o que facilita bastante a reciclagem. Aí os exemplos são o PC, que é o policarbonato, que é utilizado em CDs, garrafas, recipientes para filtros, componentes de interiores de aviões, coberturas translúcidas, divisórias, vitrines e entre outros. O PU, que é o poliuretano, que é utilizado para esquadrias, chapas, revestimentos, molduras, filmes, estofamento para automóveis, isolamento térmico em roupas impermeáveis, polias e correias. O PVC, que é o policloreto de vinilo ou cloreto de polivinilo, que é utilizado em telhas translúcidas, portas sanfonadas, divisórias de persianas, perfis, tubos e conexões para água, entre outras. O PS, que é o poliestireno, nomezinho difícil. As aplicações são em grade de ar-condicionado, gaiutas de barcos, que é uma imitação de vidro, peças de máquinas e de automóveis, fabricação de gavetas de frigoríficos, brinquedos e isolamento térmico. Aí o PP, que é o polipropileno. As aplicações são em brinquedos, recipientes para alimentos, remédios, produtos químicos, carcaças para eletrodomésticos, fibras, filmes orientados, tubos para cargas e entre outras coisas. O PET, que é o polietileno terefitalato, isso aí. As aplicações são embalagens para bebidas, o famoso litrão PET, refrigerantes, água mineral, alimentos, produtos de limpeza, condimentos. E, por último, as plexiglas, que é conhecido como vidro plástico.
É isso aí. Termorrígidos ou termofixos. São de alta dureza e comportamento frágil, porém bastante resistentes, sendo muito estáveis à variação de temperatura. Uma vez moldados, não mais se fundem. O aquecimento do polímero acabado promove a decomposição do material antes de sua fusão, tornando impossível sua reciclagem, sendo assim inutilizável. Exemplos: paliquete, usado em tomadas, telefones antigos e no embustimento de amostras metalográficas. Poliéster, usado em carrocerias, caixa d'água, piscinas, entre outros, na forma de plástico reforçado. A elasticidade é uma propriedade marcante da borracha natural. Polímeros que possuem alta elasticidade são conhecidos como elastômeros. Assim, dizemos que a borracha é um elastômero natural. Os químicos já produziram elastômeros sintéticos, sendo exemplos o neopreno e o polibutadieno. A borracha natural, que tem como nome poliisopreno, é um polímero resultante da polimerização dos monômeros 2-metil-buta-1,3-dieno, denominado trivialmente isopreno. Eu vou falar sobre reação de polimerização. Esse é o processo que dá origem ao polímero. A sua molécula inicial é o monômero e ela se agrupa sucessivamente com outras moléculas. E ela forma o dímero, o trímero, o tetrômetro e, por fim, ela forma o polímero. Ela pode ser reversível ou não reversível. E ela pode ser espontânea, uma reação espontânea, ou ela pode ser induzida por reagentes, ou por calor, ou por qualquer outro tipo da natureza. E ela pode ser por adição, onde as macromoléculas são formadas por monômeros iguais, idênticos. Ou ela pode ser por condensação, que elas são agrupadas por monômeros distintos, um diferente dos outros. E é isso. Nomenclatura dos polímeros. As normas internacionais publicadas pela IUPAC indicam que o princípio geral para nomear os polímeros é utilizando-se o prefixo poli, seguido da unidade estrutural respectiva que define ao polímero, escrito entre parênteses. Por exemplo, polítio 1,4-fenileno. As normas da IUPAC são geralmente usadas para nomear os polímeros de estrutura complexa, uma vez que permitem identificá-los sem produzir ambiguidades nas bases de dados de artigos científicos. Porém, não costumam ser usadas para polímeros de estrutura mais simples e de uso comum, principalmente porque esses polímeros foram inventados antes que se publicassem as primeiras normas da IUPAC em 1952, e por isso seus nomes tradicionais já haviam sido popularizados. Na prática, os polímeros de uso comum costumam ser denominados das seguintes maneiras: prefixo poli, seguido do monômero de onde se obtém o polímero. Esta convenção é distinta da convenção da IUPAC, porque o monômero nem sempre coincide com o er, e utiliza uma denominação sem uso de parênteses, e em muitos casos, seguindo a nomenclatura tradicional. Por exemplo, polietileno em vez de polimetileno, ou poliestireno em vez de poli-1-feniltileno. Para os copolímeros, costumam-se listar simplesmente os monômeros que os formam, precedidos da palavra goma se é um elastômero, ou resina se é um plástico. Por exemplo, acrilonitrilo-butadieno estireno, goma estireno-butadieno e resina fenol-formalídeo.
A IUPAC reconhece que os nomes tradicionais estão firmemente fixados por seu uso e não pretende aboli-los, apenas reduzindo gradativamente suas utilizações nas publicações científicas. Polímeros como os termofixos e as borrachas não podem ser reciclados de forma direta, porque não existe uma forma de refundi-los ou de polimerizá-los. E na maioria das reciclagens de termoplásticos não economicamente devido ao seu baixo preço de baixa intensidade. Somente os plásticos consumidos em massa, como o PET, apresentam um bom potencial econômico. Outro problema é o fato dos plásticos reciclados não serem encarados como material de segunda classe. Quando a reciclagem não é possível, a alternativa é de queimar os plásticos transformados em energia. Porém, o que apresenta halogênio como o PVC e o geram gases tóxicos na queima.